Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends, vídeo de segunda, vídeo de análise. E o Bitcoin tá subindo aí, já ultrapassa no momento que eu tô gravando os 66.400 dólares. A gente já trouxe outras vezes aqui no canal, principalmente nos vídeos de segunda-feira, análises que faziam referência sobre a capacidade que players institucionais teriam de absorver oferta de Bitcoin no mercado, e é isso que a gente está vendo aí nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, com essa ascensão aqui dos preços, né? Está subindo mais de 5% hoje, algo bastante significativo para a gente tentar entender como se posicionar nesse momento. Mas muita gente acaba ainda não acompanhando nossos vídeos aqui de segunda-feira e ainda não entendem muito bem essa dinâmica de mercado em torno da capacidade de absorção institucional. É por isso que nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma recapitulada aqui no que diz respeito à demanda que está existindo atualmente no mercado do Bitcoin e principalmente teorizar sobre algumas principais influências que isso tem tido no preço, tá? Então fica até o final que a gente vai tentar compreender o que está guiando o preço do Bitcoin para cima nesse momento e como a gente pode se posicionar nesse mercado agora tão profissional, tão alavancado, tão de grande intensidade como está sendo atualmente. Antes da gente partir para os gráficos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, já queria deixar logo dois avisos, que são os avisos que eu faço todos os vídeos de análise aqui na segunda-feira. Primeiro, caso você ainda não seja inscrito no canal do Block Trends, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente estiver lançando um novo vídeo, ou uma nova live, ou algum conteúdo que a gente está para publicar. E também, se você quiser negociar, quiser começar a se expor, ou já é um investidor, já é um trader de Bitcoin e criptoativos e quer conhecer uma nova plataforma completa de negociação, utilize aqui o primeiro link que está na descrição, que é o link da plataforma da Bybit, uma plataforma completa que você poderá utilizar aí nos seus trades, nas suas negociações, certo? Sem mais delongas, vamos lá. Eu só queria tecer alguns comentários, tá? Existem muitos comentários, muitas coisas que surgem no mercado acerca dos ETFs, da capacidade dos institucionais de estarem manipulando o preço no mercado do Bitcoin. Mas o que a gente precisa entender é que hoje a dinâmica de mercado é completamente diferente daquilo que nós tivemos nos ciclos anteriores, e a gente tem hoje entidades, participantes do mercado que tanto entendem a capacidade que o Bitcoin tem de elevar o nível o nível da sociedade como um todo, né, de modificar o sistema financeiro como um todo, mas que também entendem a capacidade que o ativo tem de absorver demanda. E é por isso que essa compreensão da absorção de demanda, ela é muito importante, principalmente quando a gente entra num ciclo de alta, tá? Por quê? Porque o preço do Bitcoin, ele acaba sendo influenciado por fatores muito similares, e aqui eu tô falando já de fatores econômicos, caso você não entenda ainda como é que funciona a economia do Bitcoin, por que o Bitcoin é diferente no que diz respeito à sua teoria econômica de funcionamento do mercado livre. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês depois acompanharem, tá? Mas o Bitcoin, ele basicamente funciona como um artigo, como um bem de Veblen, tá? Então ele acaba sendo transacionado como um bem de luxo. Isso significa que quanto mais o preço sobe, mais a demanda se retroalimenta através do interesse do preço, tá? Então isso significa que o preço vai subindo, isso vai trazendo mais olhares para o mercado do Bitcoin, isso também vai fazendo com que as pessoas acabem tendo uma maior demanda. Isso antes era percebido através de pequenos investidores, pessoas que ouviam falar do Bitcoin no meio da rua, que ouviam falar de um primo, de um tio que comprou Bitcoin e acabou tendo uma valorização significativa e acabavam se interessando também. Entretanto, há uma diferença hoje. Esse mesmo tipo de dinâmica, esse mesmo tipo de pensamento irracional começa a ser impactado e começa a ser difundido também em ambientes institucionais. E aqui eu estou falando justamente de investidores com alto poder de capital, com uma capacidade de absorção de moedas, de comprar Bitcoin, que não era visto nos ciclos de altas anteriores. E é por isso que a gente precisa tentar entender exatamente como é que essa demanda está se comportando nesse momento, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, o preço do Bitcoin atualmente, ele é um reflexo dessa demanda institucional, tá? E não só demanda institucional, claro, obviamente, todos os investidores comuns que estão tentando buscar um alfa, que estão tentando buscar um tipo de valorização ou proteção do seu capital dentro do Bitcoin, também estão aqui dentro desse cálculo. Entretanto, essa dinâmica está se intensificando, e aqui a gente fala de se intensificar justamente porque nós
nunca chegamos tão próximo da all-time high antes do halving, tá? E a gente já discutiu isso na análise anterior, e justamente isso essa velocidade, esse aumento da velocidade com o qual nós nos aproximamos do all-time high é justamente um reflexo da demanda institucional que está acontecendo no mercado atualmente, tá? Nesse momento, a gente está mais ou menos uns 4% da all-time high. Isso significa que para nós chegarmos aqui nos 69 mil dólares, que foi a última all-time high, nós só precisamos subir cerca de 4%, tá? Como a gente está vendo aqui hoje, o preço do Bitcoin já está subindo 5%. Isso significa que se amanhã nós mantermos esse mesmo nível de compra, nós faremos uma nova máxima histórica, tá? A probabilidade disso ocorrer nas próximas horas ou nos próximos dias é bastante alto, dado a quantidade de capital que está sendo absorvida, e é exatamente isso que a gente vai entender agora nos próximos minutos, tá? A última all-time high foi alcançada em novembro de 2021, no dia 9 de novembro de 2021, justamente aqui na faixa dos 69 mil dólares, tá? Corrigindo, dia 10 de novembro de 2021. Por conta de já estarmos muito próximos da all-time high, isso faz com que a maior parte das moedas que se moveram na rede se moveram em preços menores. É justamente isso que faz com que atualmente nós estejamos com 99,6% da oferta de Bitcoin em lucro, tá? Isso significa que menos de 0,4% de todas as pessoas que investiram e que compraram Bitcoin estão em prejuízo, tá? Uma quantidade muito, muito baixa. Isso deve ser levado em consideração justamente quando nós entramos no momento de descoberta de preço, tá? E a razão é muito simples, porque todas as vezes que nós entramos em uma descoberta de preço, a subida foi bastante significativa posteriormente, tá? Isso significa que no momento que nós cruzamos a all-time high, foi quando houve a parte mais intensa do ciclo de alta do Bitcoin, tá? E aqui, justamente, eu trouxe os dois ciclos de altas anteriores para a gente fazer uma comparação entre o de 2019 e o de 2015 e 2017, tá? Justamente porque durante esse período aqui que ocorreu o halving, o período posterior foi o período de alta mais significativa. E se a gente observar os halvings anteriores, eles todos foram antes de atingirmos all-time high. E além disso, tá? Outra dinâmica que é bastante importante de observarmos é que toda vida que o preço ultrapassa all-time high, tá? Por mais que ele sofra uma resistência inicial, logo após o seu cruzamento acaba sendo guinado por uma alta expressiva, tá? Isso significa que no momento que nós entramos no mercado de descoberta de preço, como foi aqui em 2021, tá? No momento que a gente entrou nesse período de descoberta de preço, nós chegamos a subir 241% em menos de 120 dias, tá? Isso significa que a gente entrou aí em menos de 4 meses, mais do que triplicamos o valor, certo? Isso significa também que em outros períodos da história foi bastante similar esse rompimento da all-time high, algo que nós podemos esperar de acontecer em algum momento nas próximas horas ou nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, caso nós tenhamos algum tipo de correção, mas é óbvio que estamos bastante perto, tá? E essa dinâmica tem sido bastante influenciada justamente pela absorção institucional que eu estava falando para vocês, tá? Nesse momento, nós tivemos aqui os dados do fechamento da sexta-feira anterior. Nós tivemos uma semana bastante positiva no que diz respeito à acumulação de capital por players institucionais. Cerca de 1,7 bilhão de dólares entraram só na semana passada no Bitcoin, tá? Isso faz com que a demanda institucional esteja aumentando ainda mais, esteja se intensificando ainda mais. Nós estamos falando de quase 2 bilhões de dólares entrando em uma única semana nos fundos de investimento de criptoativos, tá? Obviamente, a maior parte desse capital está fluindo para o ETF de Bitcoin da BlackRock, tá? Que possui atualmente cerca de 164,5 mil bitcoins, tá? Isso aí que foi justamente só do início da negociação dos ETFs de Bitcoin até agora, tá? Eles absorveram mais de 164 mil bitcoins. Isso significa mais de 10,2 bilhões de dólares em capital alocado, investido em Bitcoin, tá? Por mais que o fluxo de saída do GBTC
tenha sido alto também, eles tenham perdido um volume bastante significativo de capital aí na faixa dos 8,8 bilhões de dólares também, isso acabou sendo suplantado, acabou sendo neutralizado pela quantidade de capital que fluiu para dentro dos outros ETFs, tá? Inclusive, boa parte dessas saídas do GBTC fluíram para a BlackRock, fluíram para a Fidelity, tá? E agora é que entra a grande questão. Não só os ETFs estão absorvendo essas moedas de balcões OTC, algo que eu vou já falar mais daqui a pouco, mas também eles estão retirando moedas de circulação no que diz respeito à liquidez do mercado aberto, e aqui eu estou falando da liquidez em exchanges, tá? Nesse momento nós estamos no menor patamar das reservas de exchanges desde março de 2018, tá? Isso significa que nos últimos 6 anos nós nunca tivemos tão poucos bitcoins em disposição, né, para negociação em exchanges. Nós temos aí aproximadamente 2,2 milhões de unidades, 2,2 milhões de bitcoins disponíveis à negociação. Entretanto, a gente vê que esse fluxo de saída vem se intensificando e, inclusive, agora na sexta-feira, tá, ele alcançou o maior patamar em termos de Bitcoin. A quantidade de Bitcoin foi a maior de retiradas desde o crash lá da FTX, né, no período posterior ao crash da FTX, quando lá houve uma saída, uma corrida bancária, pode-se assim dizer, muito intensa também, justamente porque muitas pessoas estavam com medo daquela quebra da FTX se espalhar para outras exchanges. Hoje nós temos um fluxo de saída tão significativo quanto naquele momento, entretanto, não é relacionado a um fator negativo. Na verdade, hoje é o exato oposto. Nós estamos falando de um fator positivo, que é justamente a demanda institucional que está ocorrendo. Isso significa que, isso é até importante de entender, esses ETFs, esses fundos de investimento estão buscando Bitcoin no mercado através de várias formas, tá? Existem vários métodos que eles utilizam para captar liquidez. Então a gente pode estar falando de mineradores, estamos falando de exchanges e estamos falando de provedores de liquidez. Aqui os provedores de liquidez seriam justamente balcões OTC, tá? Então seria a negociação no balcão, que seriam basicamente mesas de negociação fechadas, privadas, que não são abertas ao público tradicional, tá? São abertas exclusivamente para aquelas instituições que possuem um limite mínimo ali, uma quantidade mínima de volume de negociação. Significa que apenas os grandes players podem utilizar esses tipos de serviços, tá? Inclusive, se a gente colocar aqui em dólar o gráfico de entradas e saídas das exchanges, que é esse que eu estava mostrando para vocês, se nós retirarmos a visualização de BTC para o USDT, nós vamos descobrir que, na verdade, na sexta-feira, nós tivemos a maior transação de saída de Bitcoin, a maior quantidade de Bitcoin retirado em um único dia, em dólar, né, de exchange. Nós tivemos uma saída de aproximadamente 1,93 bilhão de dólares das exchanges, tá? Essa saída em Bitcoin, e obviamente isso acaba impactando o mercado. Isso mostra exatamente aquilo que eu estava falando, que as instituições estão buscando liquidez em várias frentes. Então, elas estão utilizando tanto OTC, elas estão utilizando tanto mineradores e também estão começando já a atacar os livros de oferta das exchanges. Isso significa que a demanda institucional continua se intensificando, continua alta, e a busca por Bitcoin continua também sendo cada vez maior, tá? Principalmente no que diz respeito às exchanges abertas. Em determinado momento, essas instituições de investimento, esses fundos, esses ETFs, na busca por tentar corresponder ao volume de compra que está sendo bastante intenso nas bolsas de valores tradicionais, onde esses ETFs estão sendo negociados, eles vão, obviamente, tentar buscar Bitcoin no mercado aberto, nas exchanges, tá? E também nos balcões OTC. Entretanto, tomem muito cuidado com os gráficos que estão sendo compartilhados, que mostram as reservas de OTC, tá? Aquelas reservas, elas não traduzem completamente aquilo que é as reservas de OTC num agregado geral, tá? Só para vocês terem ideia, na última sexta-feira foram processados pela Coinbase Prime, que é o serviço institucional, o serviço de OTC da Coinbase, foram processados mais de 7 bilhões de dólares em volume de movimentação lá, tá? Isso significa que existem grandes participantes, grandes players que estão utilizando
em alta intensidade esses serviços de custódia e esses serviços de OTC, tá? De negociação de mercado fechado. Essa dinâmica também acaba se traduzindo no que a gente está vendo nas próprias exchanges, tá? Então aqui eu tenho o gráfico do volume líquido que está sendo negociado nas exchanges, e a gente consegue perceber aqui que tanto na Coinbase, que é essa primeira, quanto na Binance e quanto na Bitfinex, as últimas horas aqui, tá? Então eu estou pegando aqui no gráfico de 4 horas, as últimas horas têm sido de volume comprador intenso. E além disso, essa alta mais expressiva que nós estamos vendo aqui, que veio desde lá dos 51 mil dólares, foi parcialmente derivada de uma larga compra institucional que ocorreu na Bitfinex também, tá? Então a gente teve lá um volume de compra em 4 horas superior a 97 milhões de dólares, né? Então aqui é o volume líquido, tá? Não é o volume total, é apenas a diferença, é apenas o delta do que excedeu em volume de capital lá na plataforma deles. Isso já demonstra que alguns participantes nessa exchange em específico estiveram se interessando cada vez mais por absorver moedas. Isso mostra também que os fundos de investimento estão começando a atacar os livros de oferta das exchanges, estão começando a pegar os bitcoins que estão à disposição no mercado aberto através dessas exchanges para fazer as suas reservas, para montar as suas reservas. Essa dinâmica de mercado é justamente aquilo que está intensificando a alta de preço do Bitcoin. Por quê? Porque esses participantes estão fornecendo poder de compra, estão fornecendo intensidade de compra nas exchanges abertas, e a quantidade de oferta de Bitcoin ela é limitada. Então, novamente, para aqueles que não entenderam ainda a importância que tem esse mecanismo econômico de retroalimentação de preço, que faz com que as pessoas busquem cada vez mais o Bitcoin justamente porque ele está subindo, tá? É justamente aquilo que também está fazendo com que muitas instituições, e aqui a instituição ela só traduz aquilo que o cliente dessas instituições estão buscando, então esses clientes também estão buscando esses fundos de investimento. E aqui eu queria adicionar também um único fator aqui dentro desse nosso cálculo, é que, na minha visão, eventualmente todos os fundos de investimento que existem no planeta vão ter algum tipo de exposição ao Bitcoin, tá? E aqui eu posso até gravar um outro vídeo para tentar explicar essa minha tese, mas na minha perspectiva é natural que à medida que o Bitcoin deixe de ser percebido como uma ação, seja percebido como um ativo especulativo, ele começa a ser configurado como um dinheiro de fato, e um dinheiro que protege o indivíduo da degradação monetária, tá? E como nós sabemos, a maior parte, ou praticamente todos os fundos de investimento que seguem a teoria tradicional de gestão de portfólio, adicionam cash, adicionam dinheiro nesses fundos de investimento, tá? Em determinado momento, nós poderemos ver que o Bitcoin vai estar sendo alocado em praticamente todos os fundos de investimento, porque eles também possuem alocação em dinheiro vivo, em cash, tá? Justamente para fazer essa gestão de portfólio. Eventualmente, nós poderemos ver fundos de investimento que entendem que Bitcoin é cash também, que Bitcoin é dinheiro, e vão aí estar alocando esses recursos, parte desses recursos, mesmo que num percentual pequeno, nos seus fundos de investimento tradicionais. E aqui eu estou falando de qualquer tipo de fundo, tá? Podem ser portfólio 60-40, pode ser fundos de investimento de tecnologia, fundos de investimento em commodities. Existem vários tipos de fundos, e na minha perspectiva, praticamente todos eles estarão expostos ao Bitcoin, tá? É por isso que isso cria um nível de demanda institucional que vai se retroalimentando cada vez mais, tá? Obviamente, isso não significa que a gente vai entrar num super ciclo, tá? Isso não significa que a gente vai subir sem nenhum tipo de correção. Correção irão existir, mas é importante justamente entender que essa dinâmica de mercado que nós estamos vendo hoje é diferente da dinâmica que nós vimos nos ciclos passados, certo? Eu espero que isso tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado desse conteúdo de hoje, dessa análise de hoje. Não se esqueçam que eu estou sempre respondendo nos comentários, principalmente nesses vídeos de análises que surgem muitas dúvidas, então qualquer coisa é só colocar aqui nos comentários também, tá? Não se esqueça, se você ainda não é inscrito do canal do Block Trends, aproveita para se inscrever, ativar o sininho aí e também deixar o seu like para a gente continuar compartilhando esse conteúdo. E se você já quiser começar a negociar agora, primeiro link da descrição, plataforma da Bybit, com tudo lá completo, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!